A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus queridos jovens, professores, aqueles que lidam com o estudo da palavra na sala de jovem. Quero apresentar o nosso terceiro trimestre, a nova lição de jovem na cova dos leões. O exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Uma lição maravilhosa. Sabemos que o livro de Daniel é um livro riquíssimo, é um livro histórico, é um livro profético, é um livro de visões, de escatologia bíblica, muito abençoado, né? E aí, o livro de Daniel tem 12 capítulos, não é verdade? Vamos passar 3 meses estudando. Então, aí é uma dica para a gente poder compreender, ler junto com a lição, a Bíblia, o livro de Daniel, e ficará para você de uma forma, um roteiro, né? Você lendo o livro de Daniel, do profeta Daniel, junto com a lição, você terá grandes embasamento para expor a palavra de Deus. Seja bem-vindo ao nosso canal, deixe seu like, curta, comente, compartilhe, seja canal de bênção para outras pessoas. Estamos aqui em mais um trimestre, aqui na nossa IEADALP oficial, amém? O canal da nossa igreja. Primeira lição, né? Daniel, uma jornada de fidelidade, não é verdade? O texto principal é Daniel 1:3, e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. E aí, a temática resumida da lição é: Daniel é um exemplo inspirador de fidelidade em uma cultura hostil. Muito bem. Dentro do panorama, a gente entende aqui que a história de Daniel, né, tem aí o prelúdio histórico do capítulo 1, jovens provado, a integridade, e aí temos a segunda parte, que é a questão do Apocalipse caldeu, né? Depois vem a terceira parte aí, que é o Apocalipse hebraico, e aí a gente tem as visões de Daniel. E aí a gente divide o livro de Daniel, a gente compreende que do capítulo 1 ao capítulo 7, nós temos ali uma narrativa de Daniel no palácio e as suas provações e vivência e várias interpretações de sonho do rei. E do capítulo 7 em diante a gente pode entender que já é umas previsões escatológicas, umas profecias futura, né? E percebemos a riqueza do conteúdo histórico e profético deste livro. Importante, nesse primeiro trimestre, a gente fazer uma abordagem, uma visão panorâmica, e entendermos que os 12 capítulos do livro de Daniel, no seu contexto histórico, né? Temos aí em 605 a primeira invasão babilônica ao reino de Judá, a queda da Babilônia diante de Ciro, é verdade? O rei da Pérsia, em 536. Então aí é uma trajetória histórica que a gente vamos acompanhar nesse trimestre tão abençoado. Sabemos que Daniel, ele escreveu o próprio livro, e próprio Jesus faz referência de Daniel em Mateus capítulo 24, versículo número 15, é verdade? A estrutura do livro trata-se de um documento histórico, profético, que se divide em 2 seções, né? Na primeira parte, de 1 ao 6, são narrados fatos, experiências importantes ali num palácio de Daniel. Como falei, do capítulo 7 ao capítulo 12 estão as visões e mensagens proféticas do profeta Daniel. Muito bem. Tendo essa visão do livro, o segundo ponto, a gente vai compreender, aí o livro de Daniel, a gente teve uma rápida visão panorâmica dele. O segundo ponto, a gente compreender o contexto, né, o pano de fundo histórico dos primeiros capítulos. Há um cenário
de agitação, de instabilidade decorrente pela disputa política na região em 605 a.C. Mas após derrotar o faraó Neco do Egito, na batalha dos Carquemis, como diz em Jeremias 46, verso 2, a Babilônia estava se consolidando como grande potência mundial, liderado por Nabucodonosor. E aí, esse exército babilônico invadiu e sitiou Jerusalém no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, 2 Reis, capítulo 24, versículo 1 ao 6. Era o início de invasões babilônicas ao reino de Judá. E depois, posteriormente, em duas outras oportunidades, a cidade voltou a ser invadida em 597. Como alguns historiadores e teólogos narram como primeira leva, segunda leva. E nessa ocasião, foi a ocasião de o templo ser destruído. Daniel, ele viveu todo o período babilônico ali, todo o contexto histórico antes da invasão, e na primeira leva foi levado para a Babilônia jovens, e aí especula-se Daniel entre 14 a 16 anos, pessoas que tivessem habilidade para estar no palácio e fosse de uma linhagem de nobre, de pessoas que tivessem um grau de cultura intelectual, e Daniel se enquadra nesses pré-requisitos, e ele é levado para viver dentro do palácio na sua primeira leva, na invasão que teve em Judá. Ele é uma pessoa que os irmãos podem observar, se você for fazer um contraste. Ezequiel, ele foi levado e ficou nas margens do rio Quebar, onde Deus deu várias visões e revelação para o profeta Ezequiel. Daniel foi levado e ficou dentro do palácio. E nesse contexto todo, ele via todo uma visão profética do seu povo, né? E ele tem hora que ele não entende, e ele vai ver nos livros, ele vai orar, vai buscar o Senhor. Ele é a pessoa que tem, dentro do momento, ele vivencia aquela situação profética que acontece ali, as invasões, e ele verifica também, em uma das suas visões, por exemplo, a grande estátua, né, onde revela todos os impérios e os seus fins, e ele vivencia isso, Deus revela isso, o profeta das visões. Jeoaquim era um rei ímpio, né? Era filho de Josias, sucedeu aí seu pai como rei de Judá. Aos 25 anos de idade, como diz 2 Reis 23 e 36, foi um rei ímpio que não andou nos caminhos do Senhor. O profeta Jeremias tinha falado, profetizado, que dentro daquele contexto, que Deus ia levar ao cativeiro babilônico, que ia descer o juízo por causa da idolatria e da injustiça. Ele falou para o povo se arrepender. Joaquim não apenas rejeitou as palavras de Jeremias, mas também queimou o rolo no qual a palavra de Deus estava escrita. A gente sabe que Jeremias foi considerado como um dos profetas impopulares, porque ele também trouxe uma profecia que o povo de Deus ia ser levado sim ao cativeiro babilônico, né? E Deus ia castigar o seu povo, porque por causa de sua desobediência e idolatria. E muitos achavam que Deus não ia permitir o povo ser disciplinado por um rei ímpio, né? Mas Deus escreve através de Daniel que ele entregou o rei de Judá nas mãos de Nabucodonosor e permitiu que os utensílios do templo fossem saqueados, profanados. O Senhor corrige quem ama. Hebreus 12 e 6. Toda a história está sob o controle de Deus. Ele é soberano. Soberano. E a gente sabe que é vasto, né? A linha de interpretações, de narrativas bíblicas,
tanto Jeremias como Ezequiel, Daniel, são profetas que vivenciaram o período também de cativeiro, que viram alguma situação do seu povo. E Daniel, ele teve eu posso dizer que ele acompanhou todo o processo, né? Todo o processo. Então, a relevância do livro de Daniel para os nossos dias. Se você olhar direitinho, Daniel, ele é retirado a força da sua casa. Quando ainda cerca aí, como diz o escritor, cerca de 14 anos, ele foi conduzido a uma terra estrangeira, uma cultura nova, uma cultura diferente, onde, exilado lá na Babilônia, muito distante de sua terra natal, né? Ele viu conspirações políticas, ele viu mudanças culturais, ele viu e foi pressionado por uma cultura pagã, hostil, pecaminosa, perversa, mas um texto que eu amo de Daniel, e eu acho que a temática que ele norteia toda a sua vida ali na Babilônia, é em Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu graça a Daniel. Deus concedeu misericórdia diante do chefe do eunuco e ele conseguiu não se contaminar. Glória a Deus. Então, nós aprendemos nessa primeira lição, temos muita coisa para esse trimestre, será um trimestre de muitas bênçãos para nós. É algo que a gente vamos descobrir ao decorrer todo o livro de Daniel. Mais uma vez, há uma dica para os irmãos, para os professores, alunos que gostam também de sempre estar acompanhando a lição. Leia o livro de Daniel. Leia o livro de Daniel. Será riquíssimo em informações e, com certeza, é um livro profético, é um livro histórico, é um livro que você, lendo, buscando a Deus a orientação, com certeza, há muita coisa boa aqui para a gente desfrutarmos nesse período desse terceiro trimestre deste ano. Muito bem, o mundo transtornado. O profeta chegou num período onde há uma turbulência ali de mudança geopolítica no Oriente Médio, onde o mundo antigo, e ele vive agora numa característica que não está muito diferente de hoje. Um mundo deturpado, um mundo que vive uma inversão de valores, que vive um relativismo moral, ético, mas nesse mundo frágil e cheio de incerteza, Daniel tem um caráter forte e ele não se deixa levar pela avalanche da Babilônica, pelo palco da Babilônica, mas ele vê ali Deus na vida dele e ele enxerga ali que ele precisa ser diferente. Ele precisa ser diferente. Na trajetória da vida de Daniel, é preciso ter coragem para enfrentar dias ruins, dias de tempos tenebrosos, tempos difíceis, mas o profeta do Senhor, o jovem Daniel, continua firme, a sua fidelidade jamais ele negocia. É inegociável seus valores, é inegociável a sua crença no Deus de Israel. Está distante, está num mundo e num contexto histórico, cultural desfavorável à sua fé, mas isso não vai deixar ele se desviar, não vai deixar ele simplesmente fugir do caminho que Deus já estabeleceu. E aí, a devoção, o testemunho público da sua fé, a sua devoção pessoal, em um testemunho que mostra a sua convicção, independente que essa convicção, diz a lição, não estava confinada ao ambiente privado, mas ele preferiu enfrentar os leões, renunciar a uma confissão pública da fé. Ele disse, eu prefiro os leões do que renunciar
a minha fé. Glória a Deus. Ele é um grande exemplo bíblico de que como podemos usar a sabedoria, o conhecimento de Deus para testificar em diversos lugares da sociedade. A fidelidade de Daniel, ela é atestada, ela é provada e podemos ser bem evidenciada aqui. O homem que foi um jovem fiel a Deus, cresceu naquele período, vivenciou esse cativeiro babilônico, os 70 anos, mas permaneceu fiel a Deus, sendo crente e não negociou a sua fé. E é isso que o livro de Daniel possui uma mensagem singular para a igreja na atualidade. A sua vida na Babilônia é um exemplo de coragem, fé e integridade diante de circunstâncias adversas. Ele nos ensina a confiar em Deus em todas as situações e a buscar a sua vontade para a vossa vida. Um exemplo de Daniel, nós vamos decorrer nesse trimestre. Um exemplo de fidelidade. Um exemplo que nos ensinará a ter sabedoria, inteligência espiritual para combater as estratégias do inimigo do tempo presente. Então, que possamos, nesta lição, aprender com Daniel, um jovem que vivenciou cenário diferente, que vivenciou cultura totalmente que se opunha àquilo que ele cria. Ele viveu na contramão dos seus valores, mas ele não negociou a sua fé. Ele não deixou ser abalado pela cultura pecaminosa e pela toda a influência babilônica que ele sofreu ali. Não tinha nenhuma câmera escondida para lhe vigiar, não tinha ninguém da sua cidade natal ali para poder ver as suas falhas. Não tinha ninguém, humanamente falando, para que Daniel pudesse ter medo das opiniões públicas. Não, ele estava ali, mas ele, crendo, nós vamos perceber que lá na frente, mais 3 jovens, e ele continua firme, se forma ali, se fortalece ali, busca o seu ali e enfrenta várias dificuldades. O jovem fiel a Deus, independente da cultura, do seu contexto, seja trabalho, seja universitário, seja onde for, ele é fiel a Deus, porque a sua fidelidade é algo inegociável. Deus abençoe a sua vida. Que Deus em Cristo continue abençoando você e a sua família. Você está sendo convidado para participar conosco de mais um trimestre muito abençoado. Esse terceiro trimestre deste ano será de grande bênção para todos nós que amamos a escola bíblica dominical. Você, caro professor, você, caro jovem, que Deus continue abençoando a sua vida. E sejamos, como Daniel, um exemplo de fidelidade em tempos difíceis, em tempos de dificuldade, mas que possamos continuar a não negociar a nossa fé com coragem, com amor a Deus e fiel à sua palavra. Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix.
Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.